A lei da atração diz que tudo que existe na sua vida é você quem está atraindo. O marido que tem, a mulher, os vizinhos, amigos, a condição financeira, o desemprego, as dívidas, as doenças, tudo isso é lei da atração. Primeiro a gente precisa entender o porquê se chama lei da atração. Tem que ter um fundamento por se chamar lei. Exemplo, você pega a lei da gravidade. Como é que é descoberta a lei da gravidade em física? Você pega aí qualquer objeto na sua casa e você joga 1, 2, 3, 10, 1000 vezes e vai acontecer justamente a mesma coisa. Então, por se chamar lei da atração, tem fundamento científico e a gente vai descobrir agora como é que funciona isso. É bom lembrar também que a lei da atração existe, as leis existem, não da atração, independentemente se você acredita ou não, se você entende, se você estudou ou não, elas têm poder sobre a sua vida. Se você alegar que não tem conhecimento da lei da gravidade ou você não acredita nela, se você subir num prédio de 10 andares e você pular, você não vai deixar de se esborrachar no chão só porque você não conhece, né? Então isso é muito importante a gente saber. Uma coisa que a lei da atração diz que não existe fatalidade, não acontece nada por um acaso. Exemplo, você deixou seu carro na rua e quando você voltou tinha batido no seu carro, tinha estraçalhado ele. Então você olha e fala, mas que culpa que eu tenho porque eu saí daqui, nem estava aqui e bateu. A pergunta é, quem foi que escolheu estacionar naquele local, naquele horário, naquela rua ou naquela vaga de supermercado? Foi você que escolheu isso, né? Você saiu de moto de manhã e passou em cima da mancha de óleo que o caminhão teria derrubado lá e você se esborrachou no chão. Aí você fala, outra fatalidade. A pergunta é, quem é que escolheu fazer aquele trajeto, naquele horário? Justamente, mais pessoas passaram ali e não caíram. Porque justamente você caiu ali. Então, de repente, você faz um negócio com alguém e você leva o prejuízo. Era um charlatão e você não sabia que essa pessoa era. Por que é que você foi fazer negócio justamente com esta pessoa? O que tem por trás de tudo isso, né? Outra coisa legal para a gente entender, também não pode confundir lei da atração com castigo, com azar, com sorte, porque aí vai virar bagunça. É lei, e lei é justo, acontece porque você fez algo ou deixou de fazer algo. É diferente de sorte e azar, que você por um acaso foi lá e jogou e deu sorte, beleza? Uma parte interessante, já aconteceu com você de sobrar dinheiro no mês, e aí você fala, meu, sobrou dinheiro, eu devo ter esquecido de pagar alguma conta. Geralmente a gente pensa isso, né? E muitas vezes é verdade, você esqueceu de pagar alguma conta, mas tem vezes que realmente sobrou esse dinheiro e aí você fica todo feliz e aí naquela semana mesmo o carro quebra, a geladeira queima, a televisão queima, alguma coisa, alguém fica doente e você tem que gastar justamente aquela quantia que tinha sobrado e às vezes até mais. Pois alguma coisa está acontecendo para que isso aconteça com você. Então, para que não pareça historinha de enganar bobo, falando e será que é verdade, é ou não é? A gente vai entender agora como é que funciona então essa atração. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que compõe a nossa realidade, o que forma a nossa realidade, né? Se você não sabe isso, você precisa começar a estudar urgente. Você pode estudar tudo o que você quiser. Se você não sabe o que é o átomo, não sabe como ele funciona, como cria as coisas, você vai sofrer alguma mazela na sua vida por falta de entendimento, né? O que é o átomo? O átomo, ele compõe tudo o que existe. Ele compõe o seu pensamento, ele compõe o seu sentimento. Essa caneta, já expliquei isso num vídeo anterior, mas para eu ter uma linha de raciocínio eu preciso tornar a explicar isso. Ele compõe o corpo humano, ele compõe o asfalto, ele compõe a parede, ele compõe o ar, ele compõe a água. Tudo que você imaginar é formado de átomo. Então vamos lá na escala, como é que funciona? Eu pego lá um corpo humano, quem que forma o corpo humano? O corpo humano é formado de órgãos. Então os órgãos são formados de células. As células são formadas de moléculas. É aí que está paramentada toda a nossa medicina. Por isso se chama medicina biomolecular. Tudo que a medicina vai fazer em tratamento de doença, ela procura nesse nível da matéria, que é justamente a molécula. Mas tem doenças que não se detecta, por exemplo, na molécula. A câncer, por exemplo, se detecta na parte atômica.
É justamente onde, se lembra que eu falei que sentimento e pensamento é justamente também que compõe, que é composto por átomos? Então, sentimentos ruins, negativos, ódio, falta de perdão, rancor, mágoa, tudo isso é justamente criado por essa parte atômica. Então, se você manda uma criação, você tem um sentimento, uma frequência atômica que manda ódio, não tem como voltar, por exemplo, a alguma coisa boa. A pessoa que mantém o ódio, que mantém falta de perdão em relação a outra pessoa, é aquela que toma o veneno esperando que a outra pessoa morra. Eu vejo, por exemplo, no Facebook, muita gente desejando mal a político, falando que quer que morra e que quer que essa pessoa perca. Ou seja, quando você manda um sentimento ruim, vai voltar um sentimento ruim por conta do eletromagnetismo que tem o átomo. Como é que é formado esse átomo? Ele é formado de prótons, de nêutrons e elétrons. A parte dos elétrons é justamente a parte que atrai. Através do quê? Da frequência que você tem, dos sentimentos e pensamentos. Para que não fique algo muito vago, falar só pensar que atrai. Não, calma lá. Tem que ter justamente uma frequência de pensamentos, né? Senão eu vou pensar aqui num elefante, bum, tem um elefante aqui dentro de casa. Então tem um tempo para que aconteça essas coisas. Então esse pessoal que fica emanando, mandando ódio, mandando raiva, mandando desespero, eu quero que perca, tal. Essas pessoas mais cedo ou mais tarde vão ter algum tipo de problema de saúde. Veja bem, não estou rogando praga. Isso aqui não é um desejo meu, isso aqui é uma lei. Se você está emitindo uma frequência, vai voltar essa frequência para você. Não tenha dúvida. Então por que o Éder não fica esbravejando então no Facebook, falando um monte de coisa aí contra político? Porque isso daí eu estou cuidando literalmente da minha vida. Eu estou deixando de adquirir doenças através desses sentimentos, né? Será que é por isso que Jesus falava tanto sobre amar o próximo, amar o próximo, amar o próximo, amar os inimigos? Por quê? Porque ele entendia justamente dessa parte de física. Óbvio que ele não explicava da forma que eu estou explicando, porque senão ele tinha morrido antes mesmo de começar o trabalho dele, né? E naquela época ele falava tudo por parábolas e já foi morto. Você imagina se ele chegasse falando de física, das leis do universo. Tinha sido morto no primeiro mês que ele começasse a aparecer na rua. Você pode ter certeza disso. Então, amar o próximo é justamente se preservar. É você não deixar que essa energia negativa ela vai pegar em você. O fato é que energia negativa e positiva se tornou tão banalizado pela frequência de pessoas lendo livros de autoajuda de qualquer jeito, que aí quando fala de pensamento negativo, eu já falei, lá vem esse coach, lá vem esse cara que vai ensinar bobagens agora de pensamento negativo e positivo. Então, como que eu materializo um sentimento e um pensamento na realidade minha aqui, né? Porque até então está na parte atômica que ninguém enxerga, né? Por exemplo, você pega uma hélice de helicóptero, enquanto ela está girando muito alto, muito rápido, você não enxerga muito bem. À medida que o helicóptero ele pousa e ele começa a diminuir a velocidade, você vai enxergando essa hélice. Então a parte atômica ela funciona justamente isso. Um átomo, os átomos eles vibram cerca de 15 trilhões de vezes por segundo. É muito rápido. Então essa rapidez faz desaparecer a matéria. Só que à medida que o átomo ele vai diminuindo a vibração dele, essas coisas vão se materializando. Aí que entra uma coisa chamada efeito Zenon. O que o efeito Zenon faz? Quando você foca o pensamento e o sentimento ele é muito maior do que o pensamento, tá? O pulso elétrico do coração, ele é 60 vezes maior do que é do cérebro. Então não adianta você ficar pensando, eu vou pensar em ganhar dinheiro, vou pensar em fazer isso, vou pensar... Só pensamento não adianta. Por isso que a gente tem que sentir, que é a parte extremamente difícil, que é a parte do sentimento, né? Então o átomo ele vibra 15 trilhões de vezes por segundo. Um corpo materializado, ele vibra em média 15 betas por segundo, ou seja, a diminuição é gigantesca. Para que você não se desfarelhe aqui, você tem que vibrar muito menos, porque quanto mais você vibrar, quanto mais você aumentar, elevar a sua espiritualidade, elevar os seus pensamentos, elevar os seus sentimentos, menos matéria você vai ter. A gente vê, por exemplo, o caso de Jesus. Quando ele elevou a vibração dele, quando ele ficou muito elevado, ele simplesmente desapareceu em carne e osso. Ele ficou espiritualizado. É aí que se fala com uma pessoa espiritualizada. Somem, desencarna, sai dessa parte aqui, justamente composta de átomos, né?
Então o efeito Zenão, ele tem justamente essa função de paralisar o efeito do elétron, ele diminui isso. Então quando você está lá, eu falo assim, ó, eu quero pagar as dívidas. Quando você está pensando em pagar dívidas, o efeito Zenão, ele funciona naquilo que você quer. Pagar dívidas, só que ele está focado em dívidas, então vão surgir mais dívidas. Se você quer então, por exemplo, quitar sanar essas dívidas, você tem que pensar em quê? Em como ganhar dinheiro e não justamente em como pagar essas dívidas. O efeito tem que ser justamente ao contrário. Exemplo, eu quero curar uma doença, eu quero sarar de uma doença. Então o que a gente pensa o tempo todo? Eu quero sarar dessa doença, quero sarar. E a gente fica pensando na doença. O que vem? Mais doenças para você emanar mais situações de pedir. Como é que eu saro de uma doença então? A gente tem que pensar na cura, justamente na solução desse problema. Lembrando uma coisa importante aqui que eu acho que vale a pena falar, todo pedido emite uma carência. Então eu faço uma oração pedindo alguma coisa. Quando eu peço é porque eu não tenho. Se eu não tenho, eu mando uma necessidade. Se eu mando uma necessidade, volta uma necessidade. Você pode ver como é que eram as orações de Jesus. Era sempre de agradecimento. Graças te dou, Pai. Graças por isso. Graças por aquilo. Nunca ô Pai, me manda aqui. Por favor, nunca tem esse tipo de coisa. Porque a frequência que Jesus usava era justamente a frequência de fartura. Então você pediu, você mandou carência. Você agradeceu, você emanou fartura. Então você não tem carro, você não tem uma boa saúde, você não tem nada disso. Você tem que agradecer como se já tivessem. Isso é extremamente importante. É aquilo que diz na Bíblia lá. Tudo aquilo que você pedir com fé, crendo que já receberam, passado, receberão no futuro. Crendo, essa crença ela é certeza. É justamente a tradução da palavra fé. É certeza. Então você não tem dúvida de que já tem. É isso que é importante. Então se você pede, você nunca vai ter. É onde está escrito lá em Tiago, que a Bíblia fala que o meu povo pede e não recebe porque não sabe pedir. É mais ou menos essa a tradução cientificamente falando, né? E aí você vai me falar assim, mas já que o Éder está explicando tanta coisa de como ter, de como conquistar, cadê a mansão dele? Por que ele não tem, né? Primeiro a gente precisa entender como é que funciona também a mente humana, porque o fato da gente saber essas leis ameniza muitas dificuldades, muitos transtornos, muita deficiência e sofrimento, isso é verdade. Mas não significa porque eu sei o que eu estou falando aqui, que bum, num passo de mágica eu fico milionário, eu já sei de tudo e domino todas as coisas. Não é bem assim que funcionam as coisas, né? Por que acontecem as coisas ruins com mais frequência na nossa vida do que as boas? Primeiro que a mente humana ela sempre vai tender para um negativo. Isso é até uma forma de proteção. Exemplo, você sobe no avião e você quer pular de paraquedas, sempre vem o pensamento, meu, e se não abrir? Então já é uma tendência para o negativo, para que você se proteja, é o medo. Então tudo na sua vida sempre vai tender um pouco mais para o negativo. Então você já tem que lutar por uma característica que já é do DNA humano, tender para o negativo, né? E aí, como é que funciona a parte da criação dessas coisas? Eu falei que tudo que acontece na sua vida, a atração ela vem justamente de sentimento e pensamentos. Então, se eu estou sentindo algo, eu sempre falo, isso vai dar ruim, e sempre dá ruim. Lembra daquela frase que fala, aquilo que eu mais temia aconteceu comigo? É justamente isso, porque você focou os seus pensamentos naquilo, gerou um sentimento que mandou uma frequência, o eletromagnetismo trouxe todas as coisas que poderiam cooperar, por exemplo, eu estou sentindo que minha vida financeira está muito ruim. Então o que começa a aparecer? Começa a aparecer pessoas que vão enganar você, você começa a gastar dinheiro no que precisa, começa a ter vontade de comprar coisas que você realmente não precisa. Então vai se trazendo todas as demais coisas para justamente satisfazer aquele sentimento, aquele desejo seu. Lembra daquela frase lá do gênio? O seu desejo é uma ordem? Sim, então tem que tomar cuidado muito com o que você está desejando. O problema entra aqui agora. Nós temos dois compartimentos de memória. Aqui entra toda a parte burocrática e que você fala, como é que eu vou fazer para resolver esse problema? Nós temos uma memória que tem dois compartimentos. O primeiro compartimento é a memória consciente.
A memória consciente é a memória que critica, é a memória que você consegue tomar suas decisões, é a memória que você consegue pensar, meu, dinheiro é bom para a gente ficar bem, para comprar uma casa, para ter um carro, para comer bem, para a gente se vestir bem, para ajudar outras pessoas. Então essa mente, ela trabalha nesse pensamento. Só que tem uma outra mente, um outro compartimento dessa mesma memória sua, chamado memória inconsciente. A memória inconsciente, ela justamente é a memória do automático. Exemplo, você não pensa, eu tenho que piscar agora, então eu vou piscar. Não, você não pensa que tem que respirar. Então essa memória é justamente para deixar você em paz. É a memória do automático. O problema é, o que é que está no automático na sua vida? Porque a memória consciente, ela funciona 12%. A memória inconsciente, ela tem uma totalidade de 88% em média de funcionamento de comandos de sentimentos no seu corpo. Então o que cria a sua realidade, o que forma as coisas que você tem, que forma as pessoas que aparecem na sua vida, é 100% de você. Só que a gente está falando de 12% consciente e 88% de inconsciente que você muitas vezes não sabe o que tem gravado ali. Aí que está justamente o problema. Exemplo, você encontra um rapaz, vou falar de uma mulher, encontra um rapaz extremamente, daria um casamento incrível, espetacular. Só que o seu inconsciente vai falar o seguinte para você: você é evangélica e ele é católico. E aí essas duas crenças não batem, entendeu? O que vai acontecer? Você vai expelir essa pessoa inconscientemente. As coisas vão começar a dar errado, justamente para que esse matrimônio não conclua, porque você tem um paradigma, tem um dogma, tem um preconceito na sua cabeça. Então essa memória inconsciente é muito forte. Por que você passa a vida inteira falando, mano, eu quero ganhar dinheiro, eu quero melhorar minha vida, eu quero arrumar minha vida financeira. E aí todo o dinheiro que você ganha, perde. Por quê? Porque na sua cabeça pode estar gravado uma crença limitante desde a infância, em que rico não vai para o céu, que está lá escrito numa parte mal interpretada, que muitas pessoas leem e falam, tá vendo? É mais fácil entrar um camelo no fundo, passar um camelo no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Pronto, você lê um contexto desse aqui, biblicamente falando, que é onde domina a maior parte dos dogmas e paradigmas das pessoas, então se você ganha dinheiro, é justamente você vai para o inferno. Então o seu inconsciente trabalha contra aquela produção de dinheiro. Ganhou dinheiro, ganhar dinheiro é ficar rico e vai para o inferno. Então inconscientemente você vai torrando aquele dinheiro, quebra o carro, compra alguma coisa que você não precisava, você vai gastando esse dinheiro até você voltar no estágio a qual não te traz condenação, não te traz perdição, segundo a sua memória inconsciente. Então é mais ou menos isso. E aí você luta com outro problema gigantesco, que é a chamada entropia psíquica. O que é isso? Além justamente dessa parte que eu falei que você já tem 12% de memória consciente, que é a que você determina as coisas que você quer, a entropia psíquica se chama confusão entre mentes, de pensamentos. Psicologia fala muito disso. Então, você quer as coisas boas, mas o inconsciente ele quer as coisas que está gravado lá no dogma, e pode ser uma coisa ruim. Parte do dia que você, na maioria das vezes, você não está consciente que você é consciente, né? Porque dormindo você já sabe que você está inconsciente. Mas quando você está acordado, muitas vezes você não sabe que está acordado. E você simplesmente está vagando nos pensamentos. Você não sabe nem o que está pensando. Já se pegou assim, falou, não estou pensando em nada agora? É justamente esse o problema. A entropia psíquica, ela tem o poder de inverter as memórias. Então o que é consciente vai para inconsciente. E a inconsciente passa a ser a mais poderosa da criação na sua vida. Então, pelo fato de você já ter 12% de criação consciente e você ainda perdeu o controle de 12% no decorrer do dia, isso te atrapalha muito na criação da sua realidade. Então, quando você começa a entender isso, você passa a ter o domínio da sua mente. Se você está lá ansioso, você sabe que a ansiedade nada mais é do que o efeito Zenon. Você paralisa naquilo que você quer. Exemplo, tem que ir no médico amanhã, então já fica ansioso hoje. Você percebe que o tempo demora muito para passar? Ele demora mais. Amanhã eu tenho que fazer tal coisa. E você fica pensando. As coisas não acontecem. É por isso que a Bíblia diz, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Porque se você fica ansioso, você paralisa num resultado que você não quer. Você não quer ficar esperando, mas você paralisa essa espera. Então ela se torna infinitamente maior do que se você não estivesse pensando. Coloca um leite para ferver lá e fica lá esperando o leite.
ele nunca ferve. Sai de perto 30 segundos, quando você volta ele já derramou no fogão. Ou seja, você focalizou a atenção no leite lá para ver se ferve. Ele não ferve, a água não ferve. Você virou as costas, derrama, seca, queima. É mais ou menos isso que acontece. Então essa ideia, se você conseguir entender isso, você vai conseguir ter um pouco mais de domínio na criação da sua realidade. Criou a realidade, se não está bom o seu resultado, saiba, estou atraindo coisas ruins. Não confundir, vou repetir, não sei se eu já falei, não confundir lei da atração com castigo, com azar. Ah, aconteceu isso na minha vida, quebrou o carro, bati o carro, porque eu sou azarado mesmo. Não, isso é eletromagnetismo, é uma lei que está atuando sobre a sua vida. Você só não tem entendimento de que ela exista. Bom pessoal, por hoje é só, até o próximo vídeo.